Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência conosco. E hoje a nossa conversa aqui vai tratar sobre cartões de benefícios e como isso está trazendo um potencial para a economia do Espírito Santo, já registrado em grandes números, que nós vamos conhecer a partir dessa conversa agora. Nosso convidado já está presente aqui conosco, Wilson Richa Júnior, que é o diretor-geral do grupo Comprocard. Estamos aqui atentos até para saber como que essa série de benefícios melhora, inclusive, a relação entre empresas e seus colaboradores. Mas tantas outras aplicações são possíveis e a gente vai entender tudo isso ao longo da nossa conversa. Bem, eu queria agradecer primeiro a presença, Wilson. Bem-vindo ao nosso Em Destaque. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço, tá? Que bom. Muito bom a gente estar aqui, poder falar desse tema tão gostoso, né? Que é cartões de benefícios, trabalhadores, empresas, é muito legal falar sobre isso. E um mercado tão potente, inclusive, né? Acho que os números que você até pode apresentar para a gente ao longo da conversa mostram a potência dessa relação através, então, dos cartões do Grupo Comprocard. Queria que você primeiro, então, começasse a dizer a história, né, do grupo, para que a gente tenha noção de onde chegamos para falar sobre justamente na casa dos milhares aqui, de usuários e de lojas que tem essa influência de todos os cartões. Sim, a Comprocard foi fundada em 2004, né? E eu e o Neto Soares, né? E de lá para cá nós percorremos um caminho muito bacana, fundamentados num produto que é o produto principal da Comprocard, que são os cartões alimentação e refeição e demais cartões de benefício, né? Esses cartões alimentação e refeição são oriundos do Programa de Alimentação do Trabalhador. É um lindo programa que foi criado no Brasil em 76, né, e está aí até hoje, beneficiando milhões de trabalhadores, né? E eu particularmente gosto muito porque é um programa que aumenta a renda real do trabalhador, porque dá um rendimento ao trabalhador para que ele possa adquirir alimentos, que é um bem fundamental para suas famílias, né? Sim, sim. Então é um produto que tem uma característica muito brasileira, né? E eu acho que atende muito a demanda do brasileiro na medida em que compõe a renda do trabalhador brasileiro. Uhum. E nesse caso, conforme isso foi sendo aplicado de início no Espírito Santo, foi ganhando cada vez mais uso até chegar a uma atuação que a gente tem em 2025 de quantos? Quantos usuários? No Espírito lojas? Santo, a Comprocard é líder nesse mercado de cartões de benefício desde 2011, né? Nós começamos em 2004. A partir de 2011, nós assumimos a liderança desse mercado. Estamos hoje com 30 mil lojistas, né? Mais de 500 mil cartões ativos de trabalhadores e aproximadamente 15 mil empresas gigantes, grandes, pequenas e médias sendo atendidas. Excelente. Por isso que é importante que você conheça, né, a dinâmica da questão dos cartões de benefício. Tem alimentação, tem aí combustível, tem uma série de aplicações que a gente quer que você entenda o detalhamento e essa potência de uma empresa capixaba, então, para levar ainda mais, inclusive, benefícios ao redor do nosso mercado. Que não está restrito ao Espírito Santo, isso. Como é que é a atuação da empresa que extrapola, inclusive, o nosso estado? O mercado brasileiro do Programa de Alimentação do Trabalhador chega a 150 bilhões de reais anuais, né? Nós entendemos na Comprocard que a gente deveria focar no estado do Espírito Santo e também operamos fora do estado com parcerias. No caso de cartões alimentação, refeição e etc. Sim. No cartão premiação, a gente atende o Brasil todo já com uma solução maravilhosa, né? A gente entende que o crescimento foi acontecendo, claro, devido a processos consolidados, né? A questão de mostrar um produto de confiança ao mercado, Wilson. Mas o ano de 2011, pelo visto, foi já um marco. Foi. Daí você chega, então, a um produto digital e também a seguradora. Como que foi esse momento de se enxergar grande num mercado, inclusive, que a gente já entende que é competitivo por si só? Essa pergunta é maravilhosa, porque me permite fazer um autoelogio que não tem nada de ufanismo, né? Claro. Nós fizemos um trabalho muito forte em tecnologia, ou seja, a Comprocard tem 90% da sua tecnologia feita aqui por profissionais que trabalham e estão aqui no Estado do Espírito Santo, são nossos parceiros
sejam internos como externos, e também entregamos o melhor da tecnologia, mas melhor ainda, entregamos uma tecnologia humana, que é a inteligência humana, né? Pessoas que são apaixonadas por pessoas. Nós somos, eu e o Neto, e toda a nossa equipe tem um compromisso de apaixonar nossos clientes, né? Como fazemos isso? Olhando no olho, resolvendo cada um dos problemas. Nós vimos uma concorrente anunciando que agora eles estão entregando o cartão em 7 dias. Nós já entregamos no D0 ou D1 desde 2004. Nossa. Né? Nosso contrato é feito em D0 ou D1 desde 2004. Né? E a gente quer ouvir o cliente, está o tempo todo trabalhando esse olhar do cliente. E um dos programas que a gente faz e que está chamando muita atenção é o que nós chamamos de RH VIP com Procard. Né? Porque depois que você convence a empresa nos quesitos financeiros e você tem uma super rede para atender o trabalhador, quem vai lidar com você o tempo todo são os profissionais de recursos humanos. Né? E esse programa RH VIP com Procard quer e está fazendo assim, um empoderamento do profissional de RH, né? E uma valorização do profissional de RH, tanto em relações operacionais conosco, facilitando a vida dele no dia a dia com os seus trabalhadores, como num trabalho de aproximação, muita palestra, muito evento. Nós fazemos almoços mensais com um grupo de RH, que são agendados periodicamente. Nesses momentos a gente faz mini palestras com profissionais de qualidade, que lidam com nutrição, com motivação, com produtividade. Também temos sessões de cinema, pelo menos 5 anuais, onde a gente convida a família do RH e, eventualmente, os empresários para estar conosco naquele momento de lazer. E quando a gente tem uma relação desse jeito, a gente tem, então, segurança, né, em aplicar, né, aquele valor que é fundamental, como você até começou a conversa dizendo, né, da alimentação, da refeição para esse colaborador, além de tudo se preocupando em outros pontos, como você falou, da nutrição e lazer. Né? Perfeito. Ou seja, é um propósito do grupo ter essa atuação junto a seus clientes? Perfeito, não tem a menor dúvida. Eu sempre cito que nosso propósito maior vem da nossa fé, da nossa referência. Né? Nós somos cristãos, né? E entendemos que é o melhor caminho de se relacionar com pessoas é fazer o que Jesus nos ensinou. Né? Então, como também somos uma empresa com fins lucrativos, nós sabemos que temos que ter lucro sim, mas fazendo o bem. Né? Tanto é que nosso slogan é fazer o bem que nos move. Né? E é de verdade, porque a gente não vai ficar feliz se o cliente estiver conosco com dificuldades e eu não puder ajudá-lo. Né? E a gente sabe que a gente sempre pode ajudar se parar para ouvir e se estiver disposto a fazer isso. Né? Muito bem. Antes da gente passar, né, claro, para as aplicações que os cartões, né, do Grupo Comprocard têm, acho que é importante até ressaltar isso que você disse sobre o investimento em tecnologia. E até para as pessoas entenderem, né, o quão grande é o caminho entre você fazer o uso pelo aplicativo, né, do Comprocard ou do Compropay, naquela transação. Aquela transação é simples e rápida para a pessoa que está usando, mas ela por trás, pensando, né, no background, né, tudo que acontece é muito rápido, mas por causa de um sistema que quero até que você explique, robusto. Perfeito. E tem que ser instantâneo. Isso aí. Essa é uma luta muito bacana que a gente enfrenta todo dia, de ser rápido, bom, bonito e seguro. E né? seguro. E foi bom tocar no assunto Compropay, porque também é um outro orgulho nosso, porque foi a primeira digital wallet cativa de uma empresa de benefícios do Brasil, ou seja, foi produzida no Espírito Santo e é uma referência para outras empresas concorrentes que já estão criando as suas, mas nós somos a primeira. E eu acho que a gente, por ser primeira, nós vamos ter uma condição de estar sempre um passo à frente, oferecendo coisas legais para os nossos clientes. Por exemplo, todo cliente Comprocard hoje tem acesso, através do aplicativo Compropay, a um clube de benefícios chamado Clube Compropay, né, que é uma parceria com a Aloyal, né, onde tem mais de 30 mil empresas gigantes, pequenas e médias brasileiras oferecendo descontos e outros benefícios, cashbacks, etc. Todo cliente Comprocard pode ter acesso em condições muito especiais a uma telemedicina tradicional ou do Albert Einstein,
né? Gente, que é uma super referência, né? Sim, uma das maiores. E isso a gente consegue até 90% de desconto no preço que eles indicam para um cliente normal, né? Isso tudo é um desejo que a gente tem de buscar o melhor para oferecer para o nosso cliente, né? E tem um monte de outras parcerias nesse sentido para engrandecer essa relação com os departamentos de recursos humanos e levar benefício para o trabalhador brasileiro. Que bom. E benefícios, então, aí diretamente para o público capixaba também. E se você me permite, né, quem é pioneiro acaba tendo aquele olhar do mercado, né? Cada movimento do Grupo Comprocard desperta a atenção da concorrência. Pelo menos a gente enxerga assim de fora. Né? Isso é verdade. A gente vê muito isso. Realmente a gente fazendo um movimento de aproximação e as concorrentes se movimentando. Quando é para fazer coisa boa, eu fico muito feliz. Excelente. Né? E a gente acha que é um dever nosso, na medida em que Deus nos ajudou tanto, né, a pegar essa empresa do zero e transformá-la numa empresa respeitável hoje, que a gente devolva, na medida do possível, um pedaço disso para a sociedade capixaba, através de um trabalho social, de um trabalho de respeito ao meio ambiente, né, um trabalho de acolhimento também de colaboradores, né? Nós temos colaboradores que trabalham de uma maneira que gostam muito, são muito amados, são muito produtivos, mas ao mesmo tempo são muito felizes trabalhando conosco. Né? Com certeza. E também a gente expressa isso com outros parceiros, as empresas clientes. Valorização, propósito, respeito, a gente está vendo tudo isso nessa conversa com um líder de uma equipe enorme, mas que leva em essência, né, aí um produto importantíssimo para até subsistência mesmo de várias famílias. Mas na volta do nosso Em Destaque, depois do intervalo, a gente continua nessa conversa então aqui na sua manhã da TV Sim SBT. A gente volta já já. De volta então com o nosso programa Em Destaque aqui na manhã da TV Sim SBT e a gente trazendo ainda mais detalhes da conversa com o nosso convidado dessa edição. Wilson Richa Júnior, que é o diretor-geral do grupo Comprocard, esse grupo genuinamente capixaba de administradora de cartão de benefícios. E os benefícios são inúmeros, já entendemos aqui pela primeira parte da conversa com o Wilson. E a gente também ainda quer que você entenda, né, esse impacto desse serviço prestado pelo grupo Comprocard, que acaba então trazendo uma relação muito próxima também, diretamente com as empresas e das empresas para os colaboradores, dos colaboradores para o comércio. A engrenagem é muito importante e muito robusta, muito grande, porque mexe com valores enormes aqui, se a gente pensar só no Espírito Santo. Até esse ponto, né, quando a gente vai falando, aí que vai tendo a noção, né, do tamanho que isso representa. Em movimentação, o grupo já identificou quanto de movimentação financeira, se dá para fechar nesse ano ou no último número que vocês tiveram acesso? A gente circula pela Comprocard, a gente chama de faturamento, né? Tudo que circula dentro da Comprocard é em torno de 100 milhões por mês. Né? Então a expectativa é fechar o ano com 1,2 bilhão de faturamento, que não representa exatamente a receita do grupo, né? O que circula conosco. E é um número bastante expressivo, aproximadamente representa metade desse mercado do Espírito Santo. Né? E é o nosso share, nós estamos liderando o mercado com 50%. Que bom, né? Então mostra essa robustez. E queremos avançar, né? Obviamente oferecendo para as empresas todo esse conjunto de benefícios, estamos avançando sim. Né? A gente tem uma meta para o ano e estamos cumprindo próximo de 200 contratos novos a cada mês. Né? Então a gente quer fechar o ano aí cumprindo essa meta e sempre crescendo. E temos um histórico de crescimento de 20% a 30% anual e acredito que a gente consiga manter esse crescimento esse ano. Que bom. Então, bons números, boa trajetória aqui do grupo que a gente está entendendo pelo nosso Em Destaque. Inclusive, até deixar o recado logo para você. Né? Se você ainda quer ter mais informações sobre o grupo Comprocard, aplicação do Comprocard, do Compropay, do RH VIP, enfim, fala com a sua empresa ou procura diretamente, né, o representante do grupo. A gente deixa até o endereço aí, já deixou. Se você não percebeu, vai voltar a passar o melhor caminho para você ter mais informações também. E se você é do comércio, né, se associa também. Por favor. E nós temos uma novidade, né? Eu já falei um pouquinho no começo, são as roxinhas da Comprocard. A roxinha Comprocard, que é a máquina, que é a da nossa subadquirência, que nós temos essa parceria com o Itaú. O comerciante
está gostando muito. Por quê? Porque nós estamos reduzindo o custo dele. E Excelente. fazemos as vendas em até 21 vezes, que é um diferencial enorme no mercado, né? Claro, tem gente que faz em 1, 2, 3, mas vai ter a oportunidade de fazer em até 21 vezes. Né? E estamos propondo uma redução de custo, que é muito legal. Sim. Né? O comerciante já tem muita oneração de várias naturezas, normais, tributos, custos, com folha, com energia, e nós queremos ser um colaborador na redução de custo dele. Se o comerciante tiver interesse, faz contato conosco também, que nós conseguimos colocar a máquina lá com um dia. Um dia? E também reposição no mesmo dia, se estiver perto, ou com um dia, se estiver na Grande Vitória. Que é uma grande demanda do comerciante, né? Ele não ficar sem aquela máquina funcionando, porque hoje grande parte das vendas dele vem do cartão de crédito. Né? E não é só cartão Comprocard que passa na máquina. Passa a Visa, passa a Master, a Amex, todos os cartões das bandeiras principais nós estamos passando. Que bom. Eu sou economista, né? Gosto muito da área de administração, também tenho especialidades na parte de contabilidade, então eu conheço o modelo todo. O que você tem que ter para ter essa estrutura? Primeiro, compromisso de entrega daquilo. Segundo, uma estrutura tecnológica que te permita fazer isso. E quando eu falo tecnológica, não é tecnologia de computação só, né? São estruturas de entrega, qual ferramenta você vai usar, quem você vai acionar numa emergência, quem está comprometido com esses SLAs, com esses fluxos da sua empresa, né? Então, isso tudo nós temos, né? Então, nós temos uma turminha de pessoas muito legais, comprometidas com isso, e essas estruturas funcionando. Né? Bom. E na medida em que você vai crescendo a estrutura. Né? Sim. Nós já temos tudo isso medido e vamos nos comprometer com essa entrega em D+1, porque também a gente só começa a operar, vender nosso produto quando a gente entrega para o cliente. Né? Também tem isso. Então, justamente para fazer tudo isso girar de uma maneira até rápida, até para todos terem acesso a essas facilidades de todo o sistema do Grupo Comprocard, é muito interessante que isso seja também bem avaliado e colocado na prática. Bem, eu falei que tem as aplicações diversas, né? Eu anotei algumas aqui, Wilson, você me corrige então. Tem o próprio cartão alimentação e refeição, o que eu adorei que é o cartão combustível, cartão corporativo, cartão presente, até adiantamento salarial também, um perfil, né, de cartão e o RH VIP que você acabou falando aqui com a gente. Cartão premiação também, que é um cartão que tá bombando, né? Tem uma maneira muito legal, simples de você não lidar com dinheiro e não lidar com presentes direcionados, né, determinada coisa, você dá o cartão, a pessoa vai comprar o que ela quer ou, eventualmente, até sacar aquele dinheiro que é possível através do Compropay. Vamos então avançar mais para saber, claro, aproveitando a presença, né, do diretor-geral do Grupo Comprocard aqui com a gente, para saber então sobre o papel da seguradora e os produtos que ela está colocando no mercado, né, essa expansão que você falou, né, que já é nítida, como é que a Arca Seguradora então está se posicionando, já está posicionada, mas que está então avançando até mais no nosso Espírito Santo e outros mercados? Nós nos posicionamos originalmente com foco nos seguros de vida em grupo, justamente porque os RHs já têm muita demanda nesse sentido, né? As convenções coletivas de trabalho já prevêem esse seguro, na maioria delas. Então, a gente já atende uma demanda que já existe. Estamos também trabalhando com assessorias e internamente para criar os seguros inclusivos. São seguros, microseguros, seguros de apoio a determinadas categorias e vamos colocar isso na prateleira muito em breve. Mas nosso foco agora são os seguros de vida em grupo e acidentes pessoais, que hoje estão nessa faixa de 180 mil trabalhadores atendidos. Mas a seguradora está autorizada pela SUSEP a operar em todos os ramos, com raríssimas exceções, né? E também dentro de critérios de segurança que são numéricos, né? São controlados nas inspetorias e auditorias mensais que a SUSEP faz com todas as seguradoras, né? Então, nós podemos ir operando na medida em que a gente vai crescendo com os capitais segurados dentro do que a gente pode segurar. Isso é muito bom, que dá segurança para a pessoa que está contratando o seguro, de que ao contratar, aquele seguro está garantido pela SUSEP e pela seguradora. Que bom. Então, a gente já tem aí um panorama importantíssimo para você também conhecer. Agora, Wilson, se a gente aproveita, né, o tempo do programa também para você falar sobre, acredito que posso falar também, né, sobre inovação.
eu entendi que a partir desde o nascimento, né, o grupo o Comprocard traz inovações e até por isso, né, avança tanto no mercado, além, claro, de ter, né, a rigidez nos processos e ser um ambiente seguro para tudo acontecer, mas a inovação propriamente. E o Espírito Santo tem sido muito falado nas questões de startups, né, o ecossistema cada vez mais forte, o que parecia muito difícil se a gente olhar nem 10 anos atrás, até um pouco menos que isso. E hoje é um case, Sim. o Estado. Mas dentro desse case todo, como que a Comprocard está, do grupo Comprocard, como ele está se posicionando ou enxergando isso? Esse tema inovação é um tema muito bacana, maravilhoso, né? É da natureza humana, né? Se você for ver a história do ser humano na face da Terra, é inovação atrás de inovação. Claro que na modernidade a inovação está se acelerando pelas ferramentas que nós temos para poder inovar. E muito, né? A Comprocard tem que estar ligadíssima em inovação, né? Para isso a gente está com o ouvidinho ligado e com pesquisas também. Nós vamos nesse ano, inclusive, fazer muita pesquisa, né? Para entender exatamente os desafios que os novos mercados estão impondo pela ótica dos recursos humanos, pela ótica do trabalhador que está sendo atendido, e a partir disso a gente inova o tempo todo, né? Todo dia eu recebo, por exemplo, um relatório de inovação, porque nós temos uma lista do que vai ser feito ao longo do ano, claro que essa ela vai crescendo, e todo dia eu já digo, ó, isso aqui está implantado, isso aqui vai ser no dia tal, isso aqui vai ser no mês tal, né? E tem uma máquina de produção de demandas. Nós temos um funil, né, que a gente senta num conselho e afunila as inovações que nós vamos colocar no processo produtivo, porque também os seres humanos e as máquinas que estão à nossa disposição têm limitações. Exato. Né? E a nossa cabeça não, né? A nossa cabeça pensa tudo. Mal para para dormir, né? É isso aí. Isso é muito bom. Sim, mas sim. nós temos uma área que afunila isso para dar prioridade ao que tem muita relevância para o trabalhador e para os recursos humanos que estão demandando da gente. E a inovação o tempo todo. A Compropay é uma super inovação, né? E no mundo das inovações também tem os processos disruptivos, né? A gente está de olho e estamos vendo algumas startups capixaba fazendo isso de uma maneira muito legal, nos deixa orgulhosos delas e a gente tem que aprender e estar sempre seguindo quem está fazendo um trabalho bem feito, né? Excelente. É isso, a gente conhecer da palavra do líder nos aproxima muito mais, então, das questões, inclusive desse ambiente tão próspero da economia capixaba, né, da questão dos cartões de benefício. Acho que no Brasil não dá para falar de cartão de benefício sem olhar para o Espírito Santo, isso, né? O seu trabalho, né, o representado aqui por você, prova isso, comprova pelos números, mostra pela potência, inclusive, de todo o comércio associado. Se você olhar o aplicativo, inclusive, do Compropay, rola números, porque não faltam opções das mais próximas à casa, né, dos colaboradores que têm acesso ao cartão, até aquelas de referência em outras cidades. Ou seja, as opções também são vastas, o que mostra a potência, né, do grupo para isso. Então a gente tem que falar desse tema e olhar para o Espírito Santo. Tem que falar, se a gente olhar no Brasil, como eu disse, não dá para falar sem olhar para o Espírito Santo, inclusive pelo grupo Comprocard. Queria agradecer a sua presença, parabéns. Mas se você também quiser se direcionar às pessoas para conhecerem ainda mais aquelas que ainda não têm, que fique à vontade. Bacana. Eu que agradeço, foi muito bom ter mais essa oportunidade de falar aqui no grupo, sim, um grupo maravilhoso, amigo, que a gente também admira muito pelo trabalho persistente de qualidade que vocês fazem. E eu gosto muito de fechar falando, né, que na equação nunca deve faltar Deus. Eu sou um cientista, né? Porque a gente gosta da razão e a razão nos ajuda muito, mas tem algo que transcende a razão, né? É a presença espiritual de Deus, né, na vida da gente, que nos leva a sermos cada vez mais éticos e que tenhamos cada vez mais preocupação com o nosso próximo, principalmente com nossas famílias, né? E a nossa família vai crescendo o tempo todo, né? É filho, são os netos, noras, colaboradores, amigos vão virando da família, né? E a grande família Comprocard está aí com milhares de lojas, empresas, RHs, e a gente tem muito prazer de chamá-los de irmãos, né? E de estarmos nessa troca gostosa. Então, meu recado final é sempre esse. Eu sou um economista, sou muito tendente a uma visão liberal do mundo, né? Claro que sem exageros, usando o melhor de cada proposta,
mas eu jamais deixaria de colocar Deus na equação. Mas Deus está na Comprocard desde o primeiro dia e temos certeza que não vai sair dessa equação, né? Que bom. Então esse é o recado que eu dou para a garotada nova que está aí querendo empreender, querendo trabalhar. Eu sei que é muito legal ganhar dinheiro, é muito legal ter lucro, mas nunca tire Deus dessa equação e ao final certamente vai dar certo. Excelente. Obrigado mais uma vez pela confiança. Obrigado. É isso, e a gente deixa o nosso programa em destaque também com agradecimento a você. E usando um pouco aqui das palavras do Wilson, pensa na sua equação também. E pense em Comprocard. A gente volta então no nosso próximo programa. Até lá. Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.